Sexo e veleiros. Que baita clickbait, hein? Muito tentador de usar. Mas na real esse título não engana, a gente vai falar de sexo aqui. Mas é algo bem mais profundo do que um vídeo apelativo. Muito pelo contrário, não é nada apelativo. É um assunto super sério sobre algo que todos os casais que moram em veleiros fazem. Deveriam fazer pelo menos, eu espero que você faça. E tem uma importância enorme na felicidade e na saúde de um casal ou qualquer pessoa. E a Gabi é uma médica especializada em sexologia e trabalha aqui no seu veleiro junto com o John, seu companheiro, que também trabalha a bordo. É uma história incrível de um casal que vive uma vida nômade, produtiva, ajudando muita gente pelo caminho. O que às vezes é um paradoxo, porque muita gente acha que quem mora a bordo larga a sua vida profissional, o que não é verdade necessariamente. Desde que eu criei o Hashtag Sal, meu foco sempre foi a vida a bordo. Mas não uma meia-vida, uma vida precária. Uma vida ainda mais completa e interessante do que muitos têm em terra. Isso envolve descobrir sobre todos os aspectos que ela tem, inclusive tópicos tão importantes para a vida de um casal como sexo. O que é muito mais do que o Xvideos mostra, pelo menos se você buscar algo mais profundo. Estou indo entrevistar uma galera muito legal e que está aqui no apoio. Eles não são do clube aqui, mas estão de passagem. Como muitas pessoas, esse é um clube que recebe muito bem a galera e tem muita gente que passa por aqui, que fica um tempo do Brasil e fora do Brasil também. Em geral, todo clube recebe veleiros de fora, assim, mas alguns são bem mais restritos, hoje, outros gostam mais de receber, né, tem mais condições, sei lá. E esse aqui é um dos que recebe uma galera, cara, que todo mundo elogia. Bom dia! Como vocês se conheceram? Tinder. Eu sei como é que é, tá vendo? Relacionamento, não falo mal do Tinder, cara. Que é possível Cara, eu acho muito massa, é uma ferramenta incrível, porque se tu for na contrapartida do conhecimento, assim, vamos se conhecer do nada, numa coisa aleatória, muitas vezes numa festa, numa coisa assim, tu não consegue nem saber, tu só pergunta o nome e a pessoa se pega ali, aquele negócio. Exatamente. O Tinder tu consegue ter uma afinidade, tu consegue depois do Tinder tu ir para um WhatsApp, né, pra trocar umas ideias e tal, blá. Cara, a gente quando se conheceu, a gente não queria um relacionamento. Sim. Porque eu tava saindo de um relacionamento de 16 anos e o John de 26. E a gente se separou exatamente no mesmo dia, da mesma forma, sem saber. Depois conversando que a gente foi ver, assim. E a gente se conheceu um mês depois. E na época eu queria ficar solteira um ano, né? E o John também, um tempão, assim. Eu ia fazer a costa inteira, tá, deu. Isso. 5 anos. Tinha prometido pra mim mesmo, velho. Agora eu vou me conhecer. Quando é pra ser, Tu sabe aquele lance que tu sai com algumas pessoas e tal, e é legal e tudo mais, mas, cara, quando tu sai com uma pessoa que diz, cara, assustadoramente fecha com tudo que eu quero. Velho, cara, não vai dar pra deixar passar. Em um mês a gente tava morando junto, né? E aí se conheceram lá, e você já tinha barco? Já tava querendo Já fazer tava isso? morando no barco. Ah, show. E daí já tava morando, daí conheci a Gabi, daí ela ia fazer um ano sabático, ia tirar fazer um mochilão e tal, dar uma banda, né, bem louca e tal. E daí eu disse, eu vou fazer uma coisa parecida. Cara, e uma pergunta muito importante para vários homens que velejam. Qual foi a reação quando ele falou eu moro num barco? Então, eu trabalhei um tempo numa comunidade, assim, de pescadores. Uhum. Então, tudo que eu conhecia sobre o mar, né? Eu, na verdade, falo pra ele que eu entrei de gaiata no navio total, né? Porque... né? Porque eu trabalhava numa comunidade de pescadores ali, como médica e tal. E aí eu atendia as mulheres e elas falavam assim, olha, meu marido fica 3 meses, 6 meses no mar. E aí, quando a gente se conheceu, ele falou, mora num barco. Eu falei, num barco? Ixi, é um pescador, vai ficar uns 6 meses lá, sei lá onde, daí vai voltar. Daí eu falei, não quero nada com essa pessoa, né? Putz, tem tudo a ver comigo, já tinha conversado um monte, mas, pescador, não vai dar certo, vai ficar lá longe. Aí, quando a gente se conheceu, assim, aí que ele explicou o que era, eu não entendia nada. E aí que eu fui entendendo a vida no mar. E eu falei, ela disse, tu é pescador? Eu disse, eu pesco. Não negou. Sabe, deixa quieto. Isso, não negou, desgraça.
Não tem, é bem clichêzão, mas foi isso. Foi amor à primeira vista e tudo que a gente conversou no dia fechou. E Cara, era assustador, assim. Ah, fechou. Ah, não, cara, não vai. Cara, eu quero subir a costa inteira, velho. Não vou me amarrar. Cara, então... Qual o modelo desse barco? Cara, esse é um Bora Bora 36, projeto do Cabinho, com o Carlos e com o Emílio. Cara, como a gente já veio do Troller, a gente gostava de muito espaço para receber as pessoas e tal, então aqui tem bastante espaço, cara. É um barco que para nós não fez a menor diferença em relação ao Troller, em relação ao espaço, né? Muito espaço de armazenamento, tem muita coisa da obra aqui ainda, né? Mas, poxa, tudo isso aqui é armazenamento. Mas a obra tá concluída, acabou. Tá concluído. Barbaridade. Esse barco é um barco brasileiro, com uma otimização de espaço absurda. Ele é um barco mais quadradão, mais enxuto, assim. Mas eu que tenho 2 metros fico em pé nele em todos os sentidos. Todos os sentidos? É um barco que tem bastante espaço, bastante conforto. A gente fica aqui entre vários amigos aqui, não falta espaço. E cara, foi um projeto tão massa, porque foi a união do Cabinho com o Emílio e o Carlos. O Cabinho é o Cabinho, né? O Emílio é um arquiteto com foco em ergonomia e ventilação e iluminação. E o Carlos, que é um cara que veleja há 30 anos, em catamarã. Então eles fizeram um projeto, cara, nesse trinômio, assim, que eu acho que ficou tão bem resolvido, para nós acabou sendo uma vantagem, tanto financeira quanto de manutenção, né? Pô, tem uma bandeira aqui, cara, olha lá. Olha ali, Azar, Rio Grande, embaixo de Santa Catarina, Farofeno e o Brasil. Aê, gurizada medonha. Pô, você é médica, né? E sexóloga, certo? Isso. Como é o relacionamento num barco? O que você já está bastante tempo aqui, você já conversou sobre os casais, óbvio, né? Assim, o que muda, o que é diferente? O convívio 24 horas por dia, né, Adriano? E o John vai estar junto comigo no dia que eu tiver de TPM, no dia que eu tiver irritada e no dia que eu tiver mais feliz da vida, né? Então, eu acho que o que nos mantém, assim, como amigo e ao mesmo tempo como amantes, eu acho que é principalmente a comunicação. Sim. Acho que a gente conversa muito, de uma forma muito aberta e sincera, assim. E a gente tem uma regra básica aqui no barco, né? Que tem que estar bom pros dois. E uma sub-regra disso é assim, ó, brigou, como os dois são muito, cara, intensos assim, absurdamente. A gente, cara, brigou, não toma nenhuma decisão, brigado, dorme, passa um dia e depois conversa. Sim. Até hoje a gente não precisou usar isso, mas é uma regra que eu acho que pra pessoa intensa é fundamental, assim. Existe uma coisa que a gente fala que é sinceridade, não sincericídio, né? Não precisa é verdade. O barco é um catalisador. Aqui, se tiver muito bom, vai ser maravilhoso. E você vai ter a chance de curtir muitas coisas junto. Se tá meio ruim, é mais difícil. E pra gente que já é intenso na nossa personalidade, né? Então no barco intensifica mais. É que nem quando você, sei lá, a gente não assiste, mas um reality show que seja, né? A gente vê assim que se formam amizades muito intensas, amores muito intensos. O barco é a mesma coisa. Porque você tá confinado ali, né? Tem dias que chove 3 dias direto, né? Você tá ali com a mesma pessoa. Se eu tô irritada com o TPM, é só com ele que eu vou ficar falando, né? Ou descontando nele, não. E no relacionamento, não só do casal, que tem a parte sexual e tal, sim, mas assim, de amizades também. Por exemplo, você vai fazer uma travessia e leva uma galera, cara, tem uma amizade muito intensa. Assim, a cada porto que a gente para, cara, puta, geralmente a gente sai arrasado da coisa, assim, né? Cara, eu sou o cara que vou jogar bola com a gurizada, que vai marcar churrasco com todo mundo. Você que gostaria de ficar mais tempo. Eu crio vínculos, assim, sabe? E a Gabi disse, cara, vamos. Tanto é que a ideia de trocar o Troller por um barco à vela foi total dela. E o Jairinho, pra dar uma sacaneada, foi, tá, vamos. Aí acabamos indo pra... Cara, na verdade, assim, ó, eu vou contar pra vocês. A última vez que a gente se viu, que vocês estavam com o Troller, assim, eu peguei água benta, joguei e fiz... Brincadeira. Não, mas a gente brinca e às vezes o pessoal acha que eu tenho alguma coisa contra a barcos a motor. Pelo amor de Deus, não, cara. Eu acho assim. Mas é que o canal, assim, por exemplo, cara, eu adoro o pessoal de kitesurf, entendeu? Eu gosto
mas não é o assunto do canal. Claro. Sabe? Sempre foi vela e acabou que juntou um público que gosta de vela. Independente da ideia ser de viver em um veleiro ou em um motorhome, ou qualquer outra coisa que seja uma promessa de felicidade aí dentro de você, boa parte das pessoas tem um sonho de ter um futuro melhor. E uma parte fundamental de tudo isso são os recursos para que isso possa acontecer, é óbvio. E você, um peixinho navegando nesse mar gigante, vai encontrar várias iscas duvidosas, muitos peixes maiores com propostas tentadoras. E sabe o que é pior? Sem conhecimento, você não vai conseguir nem avaliar se essas coisas são boas ou ruins. E quem deveria te ajudar nisso, o gerente do banco, por exemplo, muitas vezes tem mais interesse em bater uma meta do que realmente estar preocupado com o que é bom para você. Saber navegar na vida financeira é tão importante quanto saber navegar no mar, independente de quanto dinheiro você tem. Não faz muito tempo eu fiz um curso que me fez deixar de ser só mais um número num gráfico de rendimento, de batida de meta de outras pessoas. Eu passei a saber como eu vou chegar onde eu quero, ou pelo menos avaliar as dicas que me dão. O curso é o da UVP, que são 8 semanas que vão muito além de te explicar o que é cada tipo de investimento e por que cada um deles é melhor em cada situação. Ele te ensina a como se organizar, a como ter controle e aproveitar melhor as oportunidades que podem te ajudar a alcançar o que você quer. Além do curso, você ganha 1 ano para acessar vários conteúdos extras e ferramentas que vão te ajudar muito. E o mais legal é que, se você não gostar por algum motivo, mesmo depois das 8 semanas, eles te devolvem todo o dinheiro. Então, não tem muito como sair perdendo dessa, né? Eu acho. E para acessar é só escanear esse QR Code que aparece aqui na tela ou o link lá na descrição. A UVP foi eleita no ano passado a melhor consultoria de investimentos do Brasil pelo BTG Pactual. Então eu acho que vale bastante a pena. Então, aqui a sala e a cozinha, né, Adriano? O bom desse barco é que o John passa em todos os lugares, né, sem bater a cabeça, então ele não fica agachado o tempo inteiro. Foi uma das coisas que fez também a gente comprar esse barco, né, porque ele é muito alto, ele tem 1,94 m, então ele fica super confortável aqui, né. Esse aqui baixa, vira uma cama, tem a possibilidade de a mesa baixa toda ali, né? Isso. Que legal. De receber mais um casal para dormir aqui, né? E a gente optou por esse barco, por deixar tudo muito clean, assim. Geralmente, né, no Trawler a gente tinha coisas em cima e tal. Aqui a gente resolveu deixar clean. E também pela navegada, para não cair as coisas. Então tudo é guardado assim, ó. Então a gente tem os armários tudo assim, todos os locais. Ali tem a parte da navegação, também fica aqui, ó. Ah, que legal, meu. É mesmo, eu nem tinha notado onde estavam os instrumentos, estão aí, ó. Isso. Aí fica tudo, né, não fica nada por cima e tal. Navega, fica aberto aí. Isso. E também para proteger do sol também, né? Boa. Porque como esse barco, ele, né, 360 de sol aqui, né? As janelas muito amplas, então pega muito sol, estraga muito fácil as coisas também. Bom, vocês não fizeram ainda uma viagem com o barco, né? Mas aqui assim, né? Com esse aqui, não. Ah, mas você velejou. Né? Mas já, com... né? A gente velejou em trocentos barcos de amigo e sempre com essa premissa assim, deixa a gente dar uma brincadinha e tal. Mas, cara, com o nosso barco, a gente foi de Porto Alegre até Angra, né? Parando em cada milímetro, assim, né? Muito massa. Tem uma colônia de pescador, é aqui mesmo, né? Isso. Foi muito bom, muito bom. Mas já tá, também o John já tem conhecimento de barco há 12, 13 anos. Né? Claro. Então, conviveu com muitas pessoas também da vela. E a maioria das pessoas que a gente convivia era da vela também, né? Eu fui morar num barco porque eu odiava o trânsito. Sim. Então, eu disse, cara, tá parado isso aqui e tal. E daí eu disse, se eu demoro 1h30 pra chegar, fazer 8 km até minha empresa, velho, eu posso morar no barco, porque vai ficar muito mais tranquilo. Sim. E por aí vai. Então, o cara não precisando disso é outra vida, né? E você trabalha, né? Trabalho. Com o que você trabalha? Cara, eu tenho uma empresa no Rio Grande do Sul. A própria criação da empresa foi uma coisa muito louca, assim, porque eu tenho um irmão meu lá no Sul, que é irmão que eu pude escolher na vida, assim, né? E a gente tirou umas férias e ele estava completamente insatisfeito de onde ele trabalhava. E eu estava com umas questões também na antiga empresa que eu trabalhava. A gente disse, cara, imagina se a gente montasse um negócio que a gente não precisasse estar lá. Sim. Né? Porque ele é do motorhome. Ele viaja o Brasil e todo de motorhome. Uhum.
E daí, puta, ia ser muito massa, né? Daí eles, cara, eu tô com uma ideia e tal, eu tô com uma ideia de montar uma empresa voltada pra telecomunicação, que ele trabalha há 30 anos nisso. Daí eu disse, cara, que legal, velho. Deus, vamos ser sócio? Porque a gente era amigo 30 anos, desde os 10 anos de minha vida. E daí eu disse, cara, vamos conversar. Daí a gente tirou umas férias junto. Os dois não tiravam férias há milênios. Tiramos umas férias junto, eu tinha infartado um pouco antes, então eu queria mudar de vida de qualquer jeito. E daí a gente chegou e se acertou e hoje a empresa é assim, cara. A gente foi botando pessoas. É um nepotismo absurdo, mas funcionou. Tem minha irmã, o pessoal que tocava na banda, cara, pessoas incríveis assim que tocam lá a empresa e que proporcionam a gente ter um acionamento da empresa online. Dificilmente a gente precisa ir pra lá. Massa, cara. Qual ramo da empresa? A gente vende materiais para provedores de internet. Ah, legal. Né? Cara, eu trabalhava numa agência de propaganda, tinha uma agência de propaganda, apaixonado por isso, apaixonado. Sou do design até hoje, assim. Mas eu infartei, cara, porque a prioridade era sempre a correria. Isso aí, cara. Aquele negócio, o cliente, o meu almoço ficava pra depois, o meu sono ficava Almoço pra depois. era nada, virada de noite, né, cara? Não sei se, sim, pô, E McDonald's direto, iFood CLT direto. passa longe das, né, cara? E daí deu o piripaque, né, velho? Fiz um sobrepeso violento, tava com 152 quilos. Nossa, cara, você tinha 152? Depois te mando uma foto pra te ver. Pô, cara. E daí infartei e tive que pensar o que eu ia querer da vida, né, velho? Daí o que eu mais gosto é navegar. Então eu vou mudar de vida pra ver se eu consigo fazer isso funcionar. Que massa, cara. Pô, a decoração bonitinha. Ah, sim. E que sim. harmonizou bem, né? Grande, uma singela, assim, porque é branquinho, fica massa. Cara. Isso. Isso é tudo o John, porque é publicitário, designer. Não, cara, a decoração. Sensível! Não, mas ele consegue ter essas percepções, assim, eu tenho mais dificuldade de ter. Mas ele consegue ter umas percepções, assim, de cor, do que combina. E até pra ter essa pegada clean que a gente optou, né? As coisas são brequinhas e Aquela tal. mochila lá é culpa minha. Ah, não tem problema. Tá, não tem problema, faz parte. Tava bem mais bagunçado. Eu que baguncei óculos e a mochila lá sou eu. E você atende aqui, você faz consulta online aqui também, é isso? Isso, aham. Quando a gente veio pro barco, eu trabalhava como obstetra. Sim. Então eu fazia partos. Então, às vezes passava Não dá muito dias, online. dias fora de casa, né? Tinha que ser presencial. E aí, quando eu vim pro barco, eu tinha que migrar para alguma coisa, assim. Então, na obstetrícia, eu sempre trabalhei com vida, né? Sim. Trabalha também com morte, óbvio. Mas eu trabalhava muito mais com vida, Claro. né? E aí, quando eu vim pro barco, a gente conversou muito, assim, muito. E o John falou, cara, você tem que focar em alguma coisa que também vai te dar a mesma alegria e a mesma realização de vida, assim. Sim. E aí foi indo e eu achei na sexualidade, sabe? Sim. Porque queira ou não queira, você dá uma nova vida pro casal também, Claro, sabe? cara, não, é assim, claro que pô, é um assunto, às vezes fica meio assim de falar e tal, mas, cara, a saúde geral dos casais, assim, né, de estarem bem, também é uma coisa muito importante, essa, evidente, sim, né? Isso. E aí ficou fácil trabalhar online, sabe? Sim. Porque daí faço as consultas, eu consigo estabelecer minha agenda conforme as nossas navegadas e tal, né? Sim. O John fala, teus pacientes são muito pacientes mesmo, porque às vezes a gente quer navegar, vou ter que cancelar a agenda, vamos passar para outro dia, assim vai, né? E não tem muita urgência também, né? Não, Então, assim, não. eu tô na cama aqui. A ou B, né? Aqui, a questão da ergonomia que eu tava falando, são degraus pequenos, tu não te cansa em subir eles, né? Várias vezes, caso seja necessário. Uma coisa muito louca que tem nesse barco, cara, que eu falava com os amigos, eles, não é possível, tem uma catraca só. Né? É Genoa autocambante, coisa assim? Não é autocambante. A Genoa... tudo vai pra lá, né? Cara, acaba tudo indo pro mesmo lugar ali. Mas de fora é um Cold Zero, não, Genoa também, né? É Genoa, Genoa. Genoa, uma buja. Tá tudo 100%. Aí a redinha aí... reserva. Tá faltando a redinha. Sexta-feira a gente vai botar, hoje é quarta. Agora. 2 âncoras eu vi que você colocou, né, cara? Cara, tem que ter, cara. Puxa, a gente já teve a necessidade de garrar com a Rockland. Impressionante. Ela é uma âncora fora de série. Sim. Mas já teve uma vez que a gente garrou com a Rockland e a gente largou a Bruce. Não, o outro tinha 30 toneladas, né? Então, pra agarrar já é mais fácil. Né? E o catamarã, cara, tem inúmeras vantagens, né? Mas uma coisa que é um pouco mais...
é só ter uma âncora maior, né? Mas ele tem uma área vélica maior ancorado, né? Porque são 2 cascos, ele tem que ter uma âncora um pouco maior do que o monocasco, né? Pro mesmo tamanho, assim. Vamos conhecer a banana, a nossa primeiro? Aqui a gente tem o nosso quarto, meu e do John, né? E um espaço aqui que a gente fez um closetzinho, né? Que o meu... Olha que organizado aquilo, meu. É, isso! Posso mostrar Ficou aí? fácil, claro! Entra você aqui. Cara, que ideia! É a primeira vez que eu vejo isso ali, as Isso! camisetas e... Olha só, aqui é o negócio de toalha, sabe? Sabe coisa de prender toalha no banheiro? Sim, sim. Então, em vez de ficar assim, a gente teve a ideia de botar assim e colocar as camisetas. Porque daí, eu que sou muito do toque da roupa, assim, de cuidar, organizar, o John tira e não fica bagunçado. Só sempre organizadinho, sabe? Então deixa tudo E direitinho. outra, eu acho muito mais difícil de mofar. É, bem isso. Aqui tá sempre aberto, ventila bastante, sabe? Eu cuido pra não abrir muito, pra não ficar pegando sol e tal. Mas a ventilação fica Tem perfeita que aqui. manter organizado, né? Porque tá tudo exposto, assim, né? É. Lindo enquanto tá organizado, né? Isso. Não, mas eu Mas- não tenho. Eu sou cri-cri. Sou Lá bem no barco a cri-cri. gente não tem nenhum dos dois, assim. Eu sou Não. mais organizado que Ana, mas mesmo assim eu não sou, cara. Não, eu sou. O John também é bastante, mas eu sou um Massa, pouquinho massa. mais. E aqui Então o ficou bem banheiro, prático. ó, Aham. com box, chuveirão mesmo e tal. Isso. Então, quantos litros de água tem? 1.400 litros de água. A gente não usa tudo, né, Adriano, por causa do dessalinizador, tá? Então a gente acaba usando 600 que tem ali, né? Isso, 600. Ah, vocês fecham os tanques, assim? Isso. Aqui, Adriano, naquela parte ali é um tanque, ó. Um espelhão, meu. Pô, vem cá, esse espelho aqui tem um botão que liga Sim, coisas? pode apertar aí. Não Liga. vai ser Liga a outro. luz. Olá! Mr. M, né? O morar num barco, ele primeiro é um sonho, era o sonho do Joe e acabou sendo meu sonho, mas ele te traz uma paz e uma liberdade que você não tem, Thea. Quando a gente precisou ficar agora, morando 7 meses lá, é assustador, assim, porque você vai nos lugares, é muita poluição sonora, é muita poluição visual. Meu Deus, a gente vai no restaurante, às vezes eu falo assim pra ele, meu Deus do céu, acho que a gente não consegue nem conversar porque tem tanto barulho ao redor. A gente Assim. virou um eremita. Isso! E aí eu acho que o barco te traz isso. Óbvio que você tem preocupações, como você falou, tipo, eu vou parar nesse lugar, mas onde eu vou conseguir água? Onde eu vou botar diesel? Onde é que comprar dá pra gás? parar o bote? Você tem outras preocupações. Você não é vir pra essa vida e achar que os problemas não vieram pra cá. Os problemas também acontecem aqui, né? Mas eu acho que é uma outra forma de enxergar os problemas, sabe? Você consegue pensar neles de uma forma mais leve, achar soluções muito mais fáceis ou até gambiarras, né? Sim, sim. Mas você consegue pensar em soluções de forma mais calma, assim. Então acho que o viver no barco transforma isso, sabe? E o lance da vida nômade também, uma coisa que difere muito, cara, é que eu acho que tu tem que ter umas humildades que quando tu tá no automático tu não tem. Né? Por exemplo, eu vou sair, tá um vendaval de barco, tu não vai sair. Né? Daqui a pouco tem 2 dias de uma lestada lá e tal, e o cara quer ir pra praia porque tem alguma coisa. Tu não pode, levantou onda, tu não vai conseguir sair. Né? E em terra tu não precisa pensar na natureza. Então esse lance de tu baixar a cabeça pra natureza foi um aprendizado absurdo e a duras penas pra nós, assim. Porque, vamos lá que dá. Não dá. Se tu não quiser sair, se o dia não for certo pra te sair daquela barra, não vai sair, ponto. Né? E aqui é outra banana, né? Que daí é da visita. A bateria do John. Violão. Esse aí. Não vai ficar mais parado. Esse aqui é a bateria, ó. que é só as baquetinhas. O John pode mostrar melhor depois. Aí Massa. você liga e fica só com as Os baquetas. pads ali. É no ar, de repente, Isso. Pô, Vai bem demais. legal. Aqui do outro lado tem o closet, esse aqui tem o banheiro, né? O projeto você podia optar se queria mais um banheiro lá e tal, a gente optou por 2, né? E aí tem esse banheiro, aqui ficou o quarto. Esse banheiro também tem um chuveirinho aqui, então dá pra de boa, Pô, que sacada, nunca tinha visto aí. ó. Aham, Legal. bem massa, né? Então dá pra pessoa também tomar banho aqui, é bem tranquilo.
Que massa a cama, hein? Bem, É, bem ventilada. Isso. Tu muito viu a bem ventilação? ventilada. Ele faz uma ventilação cruzada. Não tá aberta aquela janela ali. Se tivesse, tu ia ver que tem muito mais vento. Mas tem essa aqui, tem uma lá no banheiro, tem essa aqui em cima e aquela lá. E aquela lá. E Dá tá. uma ventilação cruzada excelente, assim. Então, eu falo que às vezes eu durmo de cobertor ou mantinha na Bahia, ninguém acredita. Mas tu viu como é que é? De noite fica friozinho aqui. Eu gostei dos armários abertos, assim, ó, e Isso. com um detalhezinho bonito ali, de uma caixa, sacola, não sei. Uma Por- caixa. Porque, pô, fechado, tem mais mofo, acho que assim... Sim, não mofa nada. É. Adriano ficou, agora ficou 10 dias, muito mais, chovendo direto aqui na Bahia, não mofou nada, assim. Sim. A ventilação desse barco fica perfeita por isso. E como tu falou, aberto fica muito melhor mesmo. Muito legal. E temos aqui outro quarto, meu. Isso. Aqui fica só a pia, que aquele banheiro tem a pia e o coisa, né? Aqui Ah, fica sim, só a sim. pia. Tá? Também, ó, Mr. M também. Pô, fica mó luz de programa de maquiagem. É, né? Ontem a gente tava contando, né? Tem uma 11 meses sem morar ancorado. Meu Deus do céu, que saudade que a gente tá. Barbaridade. E, meu Deus, ontem a gente chegou aqui, eu não conseguia nem falar, porque só chorava, assim, porque chegar, e já vou chorar de novo, mas chegar aqui e ficar ancorado foi incrível, assim, mas acho que esse tempo que a gente passou, assim, foi importante pra isso, pra gente pensar sobre isso, sabe? O que a gente quer realmente da nossa vida, né? O que é o nosso sonho e como é que a gente vai chegar Isso, lá. Né? porque quando o John veio pro barco, pra morar no barco, foi porque ele infartou. Então já foi um pensamento assim. Então, mais uma vez, a gente teve que ter um motivo de saúde, Porrada. sabe? Sim. Será quantos motivos de saúde a gente vai ter que ter pra definir o que a gente quer? Essa sacada a gente teve porque precisou. Mas a gente mora a bordo, ama morar a bordo, não quer sair e a gente só sairia por saúde. Só que durante esses 4 anos a gente chutou tanto o balde. Foi tanto, tipo assim, ó, todo dia é sábado, velho, porque como não tem horário, Sim. cara, tu pode trabalhar de noite, pode trabalhar qualquer hora, cara, todo dia virou sábado e a gente detonou a saúde em 4 anos. Então a gente chegou e disse, cara, o motivo... Comer muito, beber muito. Comer churrascada todo dia e isso é um perigo da vida sambão boa. e tal. É. Cara, daí a gente começou a dizer, cara, o que a gente mais gosta? É morar a bordo, né? É navegar e tal, conhecer coisas novas. Será que nesse ritmo a gente aguenta mais 5 anos? É. E daí a gente ficou naquela, assim, cara, vamos mudar completamente a vida de novo. Daí a gente descobriu uma doença na Gabi, que é a doença celíaca, né? Ela é celíaca e tal, tava com o intestino extremamente debilitado e a gente teve que mudar essa chave. Mas veio junto essa conversa, daí a gente começou a mudar toda a vida, assim, cara, vamos limitar um pouco esse negócio de festa. A gente adora festa, participa igual. Mas, cara, quando tiver lá, não vai encher a cara. Vai lá, vai na boa, cara, vai ser massa. No outro dia tu vai estar legal. Sim. Começamos a correr, começamos a se preocupar com saúde e tal, daí até bolamos o Projeto Verão 2050, que é uma coisa assim, cara, não é Projeto Verão pra ficar tanquinho daqui a um ano, até porque a gente não tem nem mais idade pra isso. Mas é o tipo da coisa, cara, pra em 2050 eu amarrar o tênis, velho. Pra em 2050 a gente conseguir amarrar o tênis e tá morando a bordo. Se bem que a gente não usa tênis, mas... Arrumar a tira da Havaiana. Isso aí, botar o preguinho ali embaixo, de boa. Fazer sabe? as gambiarras. Isso, conseguir trocar um óleo do barco ali e tal, sem se quebrar todo. Cara, uma diferença absurda, assim, gaiuta pra tudo que é lado, uma ventilação cruzada muito louca, Assim, cara. vigia pra tudo que é lado. Né? Esses janelões aqui a gente teve que fechar pra fazer a entrevista, né? Mas os dois abrem totalmente. Então a questão do cara, vou botar um ar-condicionado, cara, não tem a menor necessidade. Talvez no pier, mas eu não sinto falta de ar-condicionado. Aí que janelão aqui, janelão lateral. Sim. Tem Guailta aqui, vigia aqui, Guailta lá, né? Tudo. Pra cozinhar a gente tem que fechar, porque senão tu levanta voo lá dentro. Pra cada um é uma coisa diferente, né? Pouco tempo que eu fiquei solteiro, eu notei que, cara, quando tá solteiro numa cidade, um lugar fixo, tu tem teus amigos, tu não se sente sozinho, assim. Mas a cada mês numa cidade diferente, fica meio sem ninguém de uma referência sólida, assim, sabe? De um parceiro. A gente muda muito, óbvio, assim. Mas é legal ter alguém, cara. Mas não é a mesma coisa que a presença física. Não, acho que não. Eu acho que essa é uma das principais dores, né, do cara ser nômade, é isso, né?
a gente se apoia muito um no outro, a gente deu uma sorte tremenda, cara, dos dois ser muito parecido, assim. Então a gente é amigão, assim, sabe? Então, mas, cara, a saudade da gurizada lá, pô, é excruciante, assim, família, minha filha, gurizada, amigos de 30 anos lá, que proporcionam eu estar aqui, inclusive, que estão tocando lá a empresa e tal, sabe? Então... Acho que um grande aprendizado dessa vida nômade também é o fechamento de ciclos, né? Porque na verdade tu vai mudando de cidade, tu vai conhecendo pessoas, daqui a pouco aquelas pessoas não fazem parte mais do seu dia a dia, tu conhece novas pessoas. Então são fechamentos de ciclo e você vai se adaptando a isso. Não é fácil, mas você vai se adaptando. Mas tem muito também daquilo que a gente sempre fala, que a gente não largou tudo. Isso. Cara, tem uma galera com a gente aqui dentro, sabe? Sentar, porque são amigos que tu leva no coração, que tu não pode ouvir uma música que tu, putz, se bobear, tu te emociona no lugar, sabe? E tu é o tudo, né? Tu é o que tu era atrás, tu é o que tu é agora, né? Tipo, por exemplo, assim, outra coisa, você falou do tempo que tá junto, né? Uma coisa. Sim. Trocar frequentemente de cidades é uma coisa que é legal, porque dá uma vibe diferente ou complica? Eu acho que depende de cada casal, sabe, Adriano? Pra nós é um estimulante. A gente tá numa cidade diferente, a gente ter o novo, né? A rotina do dia a dia atrapalha qualquer casal. Seja no barco, seja, né, em terra, seja em qualquer lugar, atrapalha qualquer casal. Então acho que ter essa mudança, ela é favorável, sabe? Porque você vai mudar, vai conhecer gente nova, vai ter coisas novas pra vocês explorarem, sabe? Porque por puro preconceito e ideias assim, né? Tipo, Sim. Eu acho assim, que a gente, quando conhece alguém, é aquela coisa incrível e tal, e com o tempo tende a esfriar se você não faz nada novo, assim, né? Assim, tipo, senão... E quando se faz uma viagem, por exemplo, geralmente é massa, assim, é uma coisa legal, né? Sim. E a gente, tá sempre viajando. Essa é uma coisa legal. Por outro lado, não sei, talvez a viagem vire rotina. Viajar seja uma rotina, eu não sei. Com o que você tem... O legal de ser casado com uma sexóloga, cara, é que assim, ó, cara. porra, tu tá sempre... Assistência técnica de qualquer hora. Mas, cara, tu tá sempre com coisas novas, ela tá sempre se atualizando, é uma pessoa que estuda demais, então tem sempre curso, daqui a pouco... pegamos um curso de Tantra lá em Goiás. Show de bola, sabe? Tem massagem não sei o que, não sei aonde. Tem yoga sexual do Raikyo Parta. Cara, o cara tá sempre vendo umas coisas muito loucas, hein, sabe? Uma coisa que tu nunca imaginou na vida, daqui a pouco tu tá lá. Sim, massa. E acho que a gente também tem um pensamento, e isso dá pra outros casais também explorarem, é que vai esfriando, mas também você tem mais intimidade. Sim. Então, você consegue deixar não esfriar, porque você consegue falar de forma muito mais aberta. Sim. Às vezes no início você tem aquela química, aquela paixão e tal, mas às vezes você não consegue falar tudo que você quer também, porque você fica ainda meio travado, né? O que a outra pessoa vai pensar de mim se eu falar tal coisa? Isso mesmo. Isso eu vou deixar meio no mistério ou escondido, porque se eu expor isso, talvez eu vou perder essa pessoa. E sabe? a pessoa Tem às isso. vezes fica frustrada porque o outro não adquiriu. Isso mesmo. Isso, tu deu sinais que o outro não conseguiu ler, velho. Não, Muito louco. Então, conforme vai passando o tempo, você cria uma intimidade muito Não maior, por ter sabe? conhecido comigo, foi um amigo. Uhum. Boa. Então, acho que a gente tem uma possibilidade de uma conexão maior, sabe? E o fato de conversar muito sobre tudo também faz com que a intimidade seja melhor e acaba que a sexualidade também fica melhor. Adriano, aqui tem uma sacada aqui nesse quarto. Aqui é o tanque d'água que a gente usa mesmo, tá? Que é o de 600 litros. E aí, como eu trabalho a bordo, né? Então eu precisava de um ambiente mais recluso também, até por questão do sigilo, tudo isso, né? Na maioria das vezes o John sai quando eu tenho que trabalhar, mas precisava de um lugar mais recluso. Então, esse lugar aqui, o Carlos pensou para nós, para ele servir como quarto, né? E como mesa de trabalho. Então, essa cama aqui, ela rebate. Você tá vendo que tem essa separaçãozinha aqui? Sim. Então, ela rebate aqui e ela vai funcionar como mesa. Então, aqui ainda vem uma cadeirinha que ainda tá para vir. E ela vai funcionar como mesa aqui para eu trabalhar. Ai, cara, essa sacada foi muito legal. Viu coisas que poucas pessoas ouviram. Pô, o que você pode falar de como é um atendimento, assim, coisas curiosas ou, sei lá, que você achar que é interessante para as pessoas entenderem o que é o trabalho? Cara, geralmente assim, como eu venho da obstetrícia, muitas das minhas pacientes, elas são mulheres. Mas eu atendo muito casal, assim, né? Sim. Então, a maioria são a queixa maior que todo mundo tem é libido mesmo, né?
E muito mais, quando eu trato, é muito mais uma falha de comunicação, na maioria das vezes, do casal, sabe? Sim. Então, a maioria é isso. Eu Sim. não tenho muita curiosidade, não, né? Sim, Posso sim. me contar. A terapia sexual, ela funciona um pouquinho diferente, porque, claro que eu vou abordar questões como trauma, abuso. E se a gente pensar, principalmente mulher, né, Adriano? Hoje, sei lá, 90% de nós, mulheres, temos história de abuso, né? Hoje, graças a Deus, 90%? Muito mais, Meu Deus. 90%. Mas assim, tipo, que nível de abuso? Não, não chega a ser estupro, como a maioria Sim, das sim. pessoas falam, né? Sim, sim. Abuso até de exposição das mulheres, sim, né? sim. Verbal, abuso psicológico também Sim, acontece, sim, né? sim, sim. E isso atrapalha muito a questão da sexualidade pra gente. E eu imagino que uma boa parte mais deve ser psicológica, como esses traumas e tal, do que físico ou coisa assim, né? Assim, total. E hoje uma coisa que tá sendo muito interessante é que os homens estão conseguindo falar muito mais, sabe? Uhum. Antes tinha um espaço, assim, no nosso país machista, né? Então tinha um espaço que os homens não podiam falar, ou que não tinham coragem de falar, sabe? Sim. E hoje os homens têm falado mais, assim, sobre Sim. terem sido abusados e tal. Então isso tem surgido muito mais, sabe? Nas consultas. E até, tipo, talvez, assim, o que significa ser homem, ou coisa assim, ou talvez que antigamente era, sei lá, só de falar sobre sexualidade talvez fosse uma fraqueza, Isso, né? é verdade. A não ser que estivesse falando, se gabando, ou qualquer coisa assim, né? Isso mesmo, isso mesmo. Principalmente de onde a gente vem, né? O Rio Grande do Sul, você sabe disso, né? O que fazer uma propaganda enganosa, porque o cara falava pra caramba, mas tava cheio de trauma e coisa, né? É verdade. Cão que ladra não morde. Então, isso tem surgido muito mais, assim. Então, tem sido bom trabalhar com casais por isso, assim. Acho que essa possibilidade na terapia sexual de você poder explorar essas coisas, de você poder falar com clareza, sabe? Tratar isso acho que é a parte mais interessante, assim. Que dica vocês dariam pra quem quer começar a morar, quem quer seguir, fazer o que vocês fazem, morar a bordo, o que vocês diriam? Cara, quer falar primeiro, Neguinha? Eu acho que a dica pros homens primeiro, né? Porque essa semana alguém perguntou pra nós. É mesmo, como que não. faz pra... Cara, eu queria muito morar a bordo, mas a minha mulher não quer. A maioria das pessoas que a gente Que encontra botãozinho fala aperta nela que ela vai começar Isso. a gostar. isso mesmo. Daí o John falou assim, cara, tem que ir marinizando a mulher. Tu tem que ir vendo o que ela gosta, vai colocando no barco o que ela gosta. Em vez de ela ir faxinar, faxina tu. Isso. Que ela veja o barco como uma coisa que ela vai lá e as coisas são melhores pra ela. Sim. Então, cara, se tu não cozinha em casa, no barco cozinha. Né? Cozinha sim. pra ela, faz um negócio legal. Isso eu fazia muito no barco, mas eu nunca pedi pra Gabi pra que ela morasse a bordo, né? E daí quando ela voltava dos partos, assim, daí eu botava num canal no YouTube que tem lá que o cara falava de uma forma muito poética sobre morar a Cara, bordo. estrategista. Pensa na pessoa estrategista. Não, Eu vou falar Era assim, ele. todo mundo que já conseguiu atingir isso, vai na pós. E lembra disso. Cara, e não é marketing do Adriano, nada. Também é um pouquinho. Mas é verdade isso que o John fazia, sabe? Ele era estrategista. Então, como eu não tinha conhecimento zero, né? Pra mim, eu achava que ele era pescador, por exemplo. Então, como eu tinha conhecimento zero, eu passava 4 noites fora de casa, chegava em casa e ele falava assim: olha, deixei tudo escurinho lá no quarto, liguei um YouTube pra tu ficar assistindo, eu vou fazer uma comida bem quentinha, que lá é frio, né? Vou fazer uma comida bem quentinha, tu fica lá bem de boa. Já coitava, E aí eu voltava, ficava, daí eu assistia você, né? Aí eu falava, cara, eu quero ter essa vida ali, ó. E pro John vir pra morar a bordo, também ele assistia muito os teus vídeos. Então acho que uma dica é assistir você. Eu acho. Porque... Traz vários tipos de pessoas pro mesmo lugar, debatendo sobre basicamente o mesmo assunto, né? Então, cara, eu acho que é um nicho muito eu não tô específico, dizendo né? para as pessoas dar peitaço, assim, sabe? Porque isso aí nos trouxe muita ansiedade, muito até que a emoção... Cada um vá no seu risco e faça o que tem, né? Assim, mas é importante também ver pessoas que fizeram pra ter vocabulário pra decidir coisas na vida. Pra nós deu muito certo, a gente tinha um plano B, claro, mas a gente vendeu tudo que a gente tinha pra tá no mar, né? Tá no mar. Então, cara, eu acho que vale a pena. E aquilo que a gente tava falando antes de gravar, cara, botar o nome de teste nas coisas, eu acho que vale tanto a pena. Por exemplo, adorei a vida nômade, mas o mar não é pra mim. Cara, aluga um motorhome, velho, um final de semana e sai com a família.
sabe? Tem em tudo que é lugar do Brasil para alugar. Testa. Cara, gostei. Aluga uma semana, 2. Sim, sim, sim. Né? Daqui a pouco tu pega ali, compra um motorhomezinho, ou sai de carro, faz coisas que te direcionem até tu ter mais base para dizer assim, cara, me senti diferente, é isso que eu gosto. Quero esse lance pro resto da minha vida, ou pra X tempo, né? Sim. O veleiro faz um charter, aula de vela. Isso! Poxa, cara. Isso. Vai gastar uma graninha com charter, mas pô, cara, não precisa, cara, porque tu vai comprar um bem que é no valor de uma casa sem nunca ter, se não saber se... Você tem visitado o bairro, né, cara? E dá uma pena de ver os barcos parados, assim, durante 2, 3 meses sem ninguém entrar. Faz um charter mais barato, melhor, tu vai ter uma noção melhor, não vai chegar no barco e vai estar tudo estragado. É um passeio tão bom, uma coisa tão boa. É verdade. E é um teste. É um teste. Nossa história não começa no mar. Começa em vidas cheias de propósito, mas que cobravam um preço alto. Eu, obstetra, passava noites em claro acompanhando partos, imerso em garrafas de café. John, publicitário, conhecia mais as madrugadas da agência do que o nascer do sol. Nossos dias eram preenchidos por obrigações que faziam sentido, mas nos deixavam sem tempo para nós mesmos. Até que um infarto e um burnout mudaram tudo. Junto com amigos e irmãos, John fundou uma nova empresa que lhe deu a liberdade de viver no mar, como sempre sonhou. Eu, que amo cuidar de pessoas, percebi que precisava de uma trajetória com mais qualidade de vida. A telemedicina e a terapia sexual me permitiram seguir meu propósito, mas agora, sem esquecer de cuidar também de mim. Moramos por 4 anos em um barco a motor, navegando pela costa brasileira, vivendo intensamente, socializando sem se preocupar muito com a saúde. Mas quando decidimos dar a volta ao mundo, percebemos que precisávamos de mais. Trocamos o motor pela vela, mudamos hábitos, aprendemos sobre envelhecimento saudável, transformamos nossa vida para garantir que este sonho dure até onde o tempo permitir. Hoje, nossa jornada não é só sobre navegar. Afinal, tudo na vida tem um custo: o tempo. É possível ser feliz solteiro em um veleiro? Sim, óbvio que é. Mas não sei se é o mesmo tipo de felicidade. Talvez seres humanos nasceram para ter alguém por perto, para dividir as alegrias, as riquezas, o prazer, as tristezas e o fardo também. E certamente uma vida sexual saudável faz parte disso. Todos tivemos as nossas derrotas e vitórias nesse campo, mas é difícil para a maioria enxergar uma vida completa sem. O Hashtag Sal e as pessoas que trabalham nele são mantidas pelo apoio de algumas pessoas que deixam qualquer quantia voluntariamente nos sites do Apoia-se e do Patreon, que são sites super seguros que a gente usa há mais de 10 anos. E se você quiser se tornar também um apoiador, o Hashtag Sal é algo importante para você quer fazer parte dessa comunidade, ter um contato mais próximo comigo e com vários outros velejadores, escaneie com o celular esse QR Code que aparece aqui na tela ou clique em um dos links na descrição. Eu te agradeço muito. Até o próximo domingo ou até daqui a pouco em um dos nossos grupos de WhatsApp.